Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, minha irmã, esteja convosco, meu irmão. Tudo vai bem? Tudo vai bem? Se não tá, vai ficar agora. Eu vou orar por você agora e por mim também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, toma esse dia em tuas mãos, Senhor. Toma a vida e o coração do nosso irmão e o meu também, Senhor, nesse dia de hoje. Abre para o entendimento da tua palavra, do teu recado, da tua mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Que seja uma semente plantada numa boa terra para que possa germinar e frutificar. Em nome de Jesus, Pai. Traz paz no casamento, harmonia, paz no lar, unidade na igreja, Senhor. Traz esse amor, Senhor, em nome de Jesus. Faz a tua obra acontecer no nosso meio poderosamente. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Você recebe aí, irmão? Deus te abençoe nesse dia de hoje. Vamos lá. Então, irmãos, esses dias eu estava assim, calado, né? Eu gosto muito de silêncio. Mas sabe que eu gosto de silêncio? Eu vou te dizer por quê. Na minha vida. Porque quando eu fico em silêncio, eu não estou, nos dias de hoje, eu não estou mais zangado. Eu estou reflexivo quando eu estou em silêncio. Não é porque às vezes eu fico, né, recebendo palavras, vejo atitudes de algumas pessoas, vejo algumas coisas que acontecem ao nosso redor. E aí a gente precisa estar atento a isso para poder ter reflexão para a nossa vida. E muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões, né? Então a gente precisa ter essa reflexão. Porque eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. Antes de tomar uma decisão, irmão, ouça a voz de Deus, porque decisões podem trazer consequências. Então você tem que estar ligado nisso aí. Eu aprendi isso. Decisões podem trazer consequências. Então já começa aí. Aí, porque eu posso dizer, porque eu olho minha vida antes e olho nos dias de hoje. Aí a minha reflexão é essa. E aí quando eu percebo que antes as pessoas não poderiam me dizer nada, me ferir, para tentar me humilhar, falar palavras, meu Deus, minha natureza, as pessoas me veem assim, né? Hoje, graças a Deus, eu sou assim como vocês estão me vendo mesmo. Mas antes não era não, irmãos. Calado, o cara tranquilo, gente boa, pacífico. Mas eu ficava, quando ia absorvendo aquilo ali que eu explodia, eu queria resolver. A natureza mandava resolver. Resolva. Fale o que tem de falar. Se tiver de partir para cima, parta. E principalmente que era inerente também da profissão. Tinha muitas coisas, né? Carrega. Então, aí era complicado, né? Mas graças a Deus, Deus me livrava. Já me livrava naquele tempo. E quando eu estava ali, aconteceu alguma coisa, tirava do lugar e tal. Para não acontecer isso, mas me poupando, né? Para não tomar certas atitudes desastrosas. E hoje, graças a Deus, eu peço a Deus, né? Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Eu vi uma reflexão ontem, um vídeo reflexivo, que a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Cuidado com as pessoas, né? O que a gente diz às pessoas, porque a gente pode se enganar. Podem se enganar com as pessoas. Às vezes ela não está bem convertida, ela não está transformada. E às vezes é problema. Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. E eu fico refletindo essas coisas. E aí eu glorifico o nome do Senhor porque Ele tem me transformado. Ele tem me transformado dia após dia. E aí, hoje eu ouço a voz de um irmão, hoje eu ouço um profeta, hoje eu vou para a palavra, hoje o Espírito Santo, às vezes discerne também dentro do meu coração para eu tomar a decisão correta e não ir porque traz consequências. Então, mas vamos lá. Ontem o Espírito Santo aí me pegou de jeito para poder me trazer a revelação. E é isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Ele diz assim, você vai falar sobre pedra. Eu digo, pedra? Sobre pedra. E aí, pedra a gente sabe que ela era muito usada na construção naquela época antiga. A pedra, era os blocos de pedra, ela vinha fazendo a construção, aí ia fazendo as amarrações, quando chegava num certo tempo, colocava a pedra angular. A pedra angular era aquela pedra que dava a sustentação e equilíbrio, né, para o alicerce da construção, para poder crescer. E aí também a gente percebe que naquele tempo usava muito arcada, muito arco. Era na porta, era na janela, na entrada da cidade, tinha aquelas arcadas.
Então a arcada ela era construída por pedra e ela vinha, quando chegava aqui no meio, irmãos, era colocada a pedra angular. Essa pedra angular é que dava toda a sustentação, equilíbrio e força ali para aquela arcada ficar assim, prontinha, entendeu? Você entende? E essa pedra angular, a Bíblia vai dizer que essa pedra angular é Cristo. E nós, como igreja, nós somos a pedra viva. Você entende isso? Que nós, como igreja, que somos pedra viva, nós precisamos dessa pedra angular para poder ter sustentação, equilíbrio, para poder crescer. A própria palavra também, Paulo vai dizer que Apolo plantou, ele regou e Deus é que dá o crescimento. Você entende isso? Né? E quem dá crescimento à igreja é Deus. Mas só para poder chegar a essa fase de crescimento, aqueles que estão na igreja, né? Aquelas pedras vivas, ela tem que proporcionar isso, né? Proporcionar plantar, proporcionar regar. Que regar é cuidado, é colocar adubo, é colocar, ter aquele cuidado com a plantação, fazer a limpeza, né? Tá sempre molhando, regando, dando para poder ela se sustentar para poder crescer. Você entende? Para Deus poder dar o crescimento. Então, aí já está começando a falar com você, né? E Cristo é essa pedra angular, gente. Olha o que Pedro vai dizer lá no livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 9, diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa pedra é Jesus Cristo. Também vós mesmos, vocês e eu, como pedras que vivem, nós somos pedra viva, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a pedra angular. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Você entende isso? Que nós somos essas pedras vivas, se nele crermos, de maneira nenhuma nós seremos envergonhados, irmão. Recebe isso aí que eu já recebi. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, eu e você, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de exclusividade de Deus. Você entende isso? Que benefício maravilhoso. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Porque nós alcançamos através dessa pedra angular, chamada Cristo Jesus. É o nosso centro, né? Nós estamos lá na igreja, ele é o centro essa pedra angular. E sem essa pedra angular, meu irmão, e o Espírito Santo aí começa a ministrar na minha vida, meu irmão. E aí mostrando, né, que nós somos essa pedra viva, somos pedra viva. E, irmãos, a gente tem que ter um cuidado, o apacentar esse cuidado, né, da igreja. Porque às vezes a gente atribuímos só na mão dos pastores, dos líderes. Mas não, toda igreja ela tem que ter esse cuidado de um com o outro, né? Principalmente porque se a gente atentar que quando a gente vai buscar a ovelha lá no pasto que está lá solta, a ovelha perdida, quando a gente vai buscar uma ovelha para poder trazer para o aprisco, para a salvação, a gente vai com todo amor, né? A gente vai lá, abraça, independente, não sabe nem quem é que está lá, como é essa ovelha, abraça tudo, mas quando a gente traz para o aprisco, aí o Espírito Santo ministrou que está faltando isso, esse cuidado, esse zelo, esse apacentar. Como ele disse a Pedro: apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida, alimenta, protege. É isso que ele está falando,
esse mesmo amor que a gente tem para ir buscar, a gente tem que ter esse mesmo amor quando está dentro do aprisco. Você entende isso? Que ninguém... E falou mais ainda, disse assim, vocês são pedra viva e nenhuma pedra dessa pode ser lançada fora, você entende? Porque quando lança uma pedra dessa fora, irmãos, quando essa pedra sai da edificação, que sai da pedra angular, que é Cristo Jesus, que é a igreja, quando ela é lançada fora, sabe o que acontece? Essa pedra morre. Sabe por que eu estou dizendo que a pedra morre? Porque a pedra que não está dentro da edificação, que não está em construção, ela não serve para nada. Olha, não sei se serventia nenhuma, você vai servir, sabe de quê? De entulho. Você está pegando aí? Muitas pedras, foi isso que o Espírito Santo estava me mostrando, mostrou parecendo na tela assim, irmão. Ele me levou, eu estava sozinho em casa, ontem era umas 20, 21 horas, estava sozinho, minha esposa tinha saído, eu fui na cozinha, quando cheguei na cozinha, o Espírito Santo me pegou. Me pegou, aí saiu me mostrando assim, ó. Viu a cena de filme? Aí comecei, parecendo, só que eu não estava olhando, parecendo que eu estava entrando na tela, com 3D. Entrei na tela e comecei a viver aquilo ali. Irmão, que coisa, viu? Aí ele me mostrando a igreja, mostrando a igreja. Que pedras são assim, que às vezes uma palavra, uma ação, que às vezes a gente pensa que é bendita, às vezes é maldita. E aquela pessoa recebe e ao invés de trazer um fortalecimento, alimento, a gente está se achando que está com ele, mas está às vezes matando, jogando essa pedra fora. Você entende isso? Lançando essa pedra fora, lançando essa ovelha para fora novamente. Você entende isso? Porque ali nós somos, irmãos, quando estamos ali dentro do aprisco, nós somos ovelhas, que somos um aquecendo o outro. A lã aquece um ao outro, aquece o pastor, aquece todos os irmãos. É um abraço, irmãos. A gente tem que entender, irmãos, que nós somos pessoas diferentes, que quando nos juntamos, temos algumas deficiências e nós precisamos aprender, nós precisamos se aprimorar, nós precisamos ter paciência um com o outro. Você entende isso? Que o Espírito Santo ministrou na minha vida? Ter paciência um com o outro. Tem um que vai chegar ali, vai sentar, vai ficar caladinho. Mas ele precisa ver de um abraço, de uma palavra amiga, de um afeto. Tem outros que vão chegar lá, vai pular da risada. Ele também precisa. Tem outros que vão chegar, irmãos, e vai ser de uma outra forma, cada um de uma forma, mas todos têm que ser amados. Você entende isso? Que Deus não faz acepção de pessoas, e quem está dentro do curral, quem tá dentro do aprisco, quem está dentro do aprisco tem que ser cuidado, irmãos. O mesmo amor, com o mesmo amor para todos, um amando o outro. Isso é a igreja, isso é a comunhão, isso traz unidade no meio da igreja. E aí o Espírito Santo está vendo isso aí, eu vou te mostrar mais ainda. Aí me mostra e diz assim, você está vendo aqueles hoje, antigamente dizia que era desviado, e hoje é desigrejado, você sabe o porquê? Aí disse assim, sabe por quê? Porque muitos deles eles foram feridos, eles foram machucados dentro do aprisco. Dentro do aprisco, irmãos. Por uma palavra maldita, por uma atitude que foi tomada, pensando que estava fazendo certo e não estava. A gente tem que ter esse cuidado. Ele disse, tenha cuidado, tenha zelo pelo seu irmão. E hoje eu estou aqui, foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Se você quiser fazer isso, você faça. Mas eu estou falando aqui para todos vocês. Eu pedi perdão. Eu quero te pedir perdão nesse dia de hoje. Se algum momento na minha vida, com a minha maneira de ser, minhas ações, ou uma palavra que eu pensei que estava fazendo correto, e eu te feri, te machuquei, eu te peço perdão nesse dia de hoje, do fundo do meu coração. Foi o que o Espírito Santo ministrou. Se você tá lá fora ou está dentro do aprisco, não interessa hoje, não interessa para mim, eu só quero te pedir perdão, meu irmão. Eu quero te pedir perdão, porque eu pensei que estava acertando, e às vezes eu estava errando contigo. Então, se você está distante de mim, ou distante da igreja, ou está ferido até dentro da igreja, eu te peço perdão nesse dia de hoje. A gente não pode viver com indiferença, a gente não pode viver um parecendo que somos inimigo do outro dentro de uma igreja. A igreja é lugar de comunhão, é lugar de unidade, é lugar do mesmo amor que a gente vai buscar lá fora. Buscar ou fazer o ID é importante, mas cuidar é mais importante ainda, porque para permanecer, irmãos, não é fácil. Não é fácil permanecer. Muitas vezes as pessoas chegam, mas para permanecer tem que ter esse cuidado, esse zelo meu e seu. O pastor tem a responsabilidade dele, o líder tem, sim.
Mas esse também recai sobre toda a igreja. Porque quando vai buscar lá, é eu e você também que vamos buscar com amor. Então, esse mesmo amor, a gente tem que tratar, não tratar o nosso irmão com indiferença. Abrace o seu irmão. Respeite o seu irmão. Mas tenta conviver. O local, a igreja, irmãos, a igreja é lugar de cooperação. Todos nós somos cooperadores do reino. Todos cooperamos de alguma forma. Cooperamos de alguma forma para que esse reino cresça, para que esse reino estabeleça, para que esse reino esteja sadio. Você entende isso? E aí o Espírito Santo ministrando. E aí, falando mais ainda, eu quero falar também de Davi. Davi, ele era, desde novinho lá, adolescente, ele era o pastor de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas. Ele diz que quando ele vai se apresentar, levar a comida para os irmãos, que vê lá o circunciso, o filisteu, o Golias, o gigante, afrontando o exército de Deus vivo, ele diz o quê? A Saul. Ele disse, não, eu vou de encontro a esse incircunciso, esse filisteu, e vou vencer ele, porque eu venci o leão e venci o urso quando fui atacar a ovelha de meu pai. Você entende isso? As ovelhas de meu pai que eu cuidava, quando foi atacar, que eu vi a ovelha na boca do urso e do leão, eu matei o urso e matei o leão. Você entende isso? Que às vezes tem ovelhas que às vezes ela quer sair do meio, ela ainda está aprendendo, ela não tem, e a gente tem que estar atento a isso, as ovelhas. E às vezes tem ovelha que dá cabeçada, irmão. Tem ovelha que às vezes mas a gente tem que amar, continuar com aquele mesmo amor que a gente foi buscar, entende? Aquele mesmo amor, não muda. E aí Davi diz isso. Eu creio que Davi andava com o cajado e andava com a funda. Davi já exercitava a funda naquele tempo lá, com a pedra, né? Acertar na cabeça do urso, na cabeça do leão que vinha pegar a ovelha. Porque as ovelhas do pai, o rebanho, era do pai dele. Você entende isso? Que era propriedade exclusiva do pai. Davi só estava com a responsabilidade de cuidar, de apacentar as ovelhas, você entende? E aí o que acontece? Davi está lá cuidando das ovelhas. Vem o urso e o leão, Davi, toma de fundo lá. Ou então ia lá pegar pela barba aí. Ele disse, eu dou minha vida por essas ovelhas. Aí eu lembrei de, às vezes, a gente tomar algo de alguém, alguma coisa de valor importante, assim, de alguém emprestado. Eu nem gosto muito disso, não, mas eu precisei umas 3 ou 4 vezes. Eu tenho um irmão que ele... Obrigado, meu irmão, agradeço a você sabe quem eu estou falando. E aí precisei do carro dele, que é utilitário, né, caminhonete. E aí umas 3 ou 4 vezes eu pedi a ele para levar. Ele disse, não, toma a chave e você leva. Aí me deu essa responsabilidade de cuidar, né? Tomar zelo. Aí pense, irmão, que se eu cuido do meu, eu zelo do meu carro, para não tomar multa, tomar essas coisas, para procurar fazer as coisas, né? Conduzir o carro de maneira defensiva. No carro dele, meu, que responsabilidade. Evito multa, evito todo aquele cuidado, né? Coloco logo combustível, que eu tenho que entregar o carro ou igual ou acima do que eu recebi. E aí eu deixo meu carro com ele e vou com o carro dele. Todas 3, 4 vezes. E aí quando eu volto, eu vou lá, entrego a chave a ele. Entendeu? Isso aí é cuidado, é o zelo. Né? Ele me confiou, me deu essa responsabilidade de cuidar do que era dele. E eu sei que a propriedade é dele, exclusiva dele, mas eu estava sob minha responsabilidade, você entende? E aí eu tenho que cuidar com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado. E aí entrego a ele. Isso aí eu te agradeço. Outra coisa também que eu me lembrei foi uma criancinha, a gente mais novo, mais jovem, eu e minha esposa. Minha esposa sempre gostou de criança e eu aprendi a gostar de criança por causa dela. Lá em casa sempre, até hoje, a casa, os sobrinhos, tudo vem pra cá, passa dias e a gente hoje. E todo tem um respeito, um amor por nós. Foi adquirido isso. E tinha uma menina, uma vizinha, que não era parente nossa. Bebê, chegou o bebê. Nós vimos ela engatear, nós vimos ela andar, nós vimos ela crescer, falar, tudo. Que coisa linda. E os pais, não era nem parente nosso, mas confiou a responsabilidade de deixar uma filha pequena, um bebê, na nossa mão. E hoje, até hoje, é um amor incondicional que essa menina tem por nós. Né, Mi? Um beijo pra você, minha amada. Essa menina linda que hoje já está vivendo, cresceu, já está convivendo com um rapaz maravilhoso.
casamento, né? E ela não pode me ver, a mim, Celina, data de aniversário, ela me chama de tio, tia. Que amor que criou por nós. Eu tenho ela como uma filha. Criamos ela assim. O que a gente fazia pelos nossos filhos, nossos 2 filhos, fazia por ela também. E os pais confiaram nisso. Que coisa linda, eles chegavam, a gente ficava ali, não tinha acidente, não tinha nada com a criança, porque a gente ficava com aquele cuidado, aquele zelo. Vocês entendem? Isso é importante, irmão, a gente ter esse cuidado, esse zelo pelo aquilo que a gente está cuidando. Então foi isso que o Espírito Santo estava ministrando na minha vida. Mas eu quero falar ainda sobre a pedra, meu irmão, sobre a pedra. Então Davi está ali, e Davi agora vai de encontro ao gigante, né? Davi era um exímio usar aquele instrumento da funda, né? Ele já exercitava lá, ele disse, eu agora vou derrotar esse filisteu. E aí Davi pega a funda e ele vai lá e pega 5 pedras. 5 pedras. Diz que Davi pegou para ir de encontro ao gigante. Aí eu fico imaginando, se você imaginar, você diz assim, pegou 5 pedras, porque se ele não acertasse a primeira, ele tinha mais 4 chances. Não foi isso não. Davi acertava e a pedra que ele estava, aquele que estava com ele, né, Deus Todo-Poderoso, a pedra angular, que é Jesus Cristo, estava com Davi desde aquela época, você crê nisso? Foi o que o Espírito Santo me discerniu. E Davi pega aquelas 5 pedras, sabe por quê, irmão? Uma era para o gigante Golias e as outras 4 eram para mais 4 gigantes que existiam. Um parente de Golias lá, dos filisteus, que poderiam se levantar contra ele. Mas quando Davi derruba aquele gigante, o gigante da afronta, você entende isso? Ele teve que cair, ele teve que ser aniquilado. Então, Davi, com aquela pedra certeira, se você está em Cristo Jesus, meu irmão, eu te digo, todo gigante que se levantar, ele vai ter que cair, você entende? Pega essa senha aí, meu irmão. Eu peguei. Se você está em Cristo Jesus, se essa pedra viva, você está com a pedra de esquina, todo gigante que se levantar com afronta, com qualquer outra situação, ele vai ter que cair. Ele cai e a pedra é acertada, cravada no meio da testa. Você entende isso? A pedra. Ali era o poder de Deus. O poder de Deus acertando. O peso foi redobrado, bater, caiu e Davi pega e degola o gigante. Acabou. Os outros 4 fica para depois. Você entende isso? Os outros 4 gigantes, Davi sobrou as 4 pedras. Fica lá depois vai vir mais história. Pega esse recado de Deus para mim e sua vida. Apacenta, cuida das ovelhas, meu irmão. Um aquecendo o outro, um abraçando o outro, respeitando o seu irmão. Não deixa, porque quando o Espírito Santo me mostrou lá, aqueles que estão lá, tem gente até que está lançado lá fora, mendigando. Vá, saia na madrugada. O Espírito Santo diz assim, saia na madrugada aí, vá lá na madrugada, vá levar um alimento, faça alguma coisa. Quando você perguntar, que evangelizar, você vai ver, até pastores tem lá, pessoas que foram feridas dentro do aprisco. Tem muitas pessoas, a maioria são desviadas, desigrejadas hoje, por causa disso. E isso foi que Deus ministrou no meu coração. Que você seja esse canal de bênção dentro do aprisco. E perdoa seu irmão, viu? Perdoa seu irmão. Não perdoa hoje se eu errei com você. Se em algum momento eu falhei na minha maneira de ser, que às vezes a pessoa não se agrada da maneira da pessoa ser. Mas a gente hoje está em Cristo Jesus. Aquele mesmo amor que você foi me buscar, é o mesmo amor que você tem por mim, né? Essa mesma comunhão, tá bom? É um recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Me perdoa, meu irmão. Beijão. Fui. Jesus te abençoe.